A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus gratuita, né? A escola que é gratuita. Você não paga nada para fazer esse curso teológico e tem uma duração de pelo menos 4 anos, quando o currículo é sempre mudado, né? De 4 em 4, é de 2 em 2 anos, e você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os irmãos que estão no Instagram, vocês estão tendo o privilégio de receber ao vivo participar agora, né? E nós estamos comentando as lições do terceiro trimestre, que é comentada pelo pastor Silas Queiroz, certo? E a lição desse trimestre é a lição que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje nós estamos comentando a lição de número 4, uma lição que será de muito proveito para nós. Nós já comentamos a lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. A segunda lição, que foi o livro de Ruth, e a terceira, Ruth e Noemi, entrelaçadas no amor, uma lição extraordinária. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Ruth com Boaz. Certo? Então nós vamos entender um pouco mais desta lição, deste assunto que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. É de suma importância que você que está nos acompanhando nos comentários da Escola Dominical, compartilhe, tá certo? Siga aqui os nossos canais, as nossas redes sociais. Nós estamos comentando estas lições e você pode estar seguindo o canal do YouTube da Assembleia de Deus em Pacajus, tá certo? Que é o órgão oficial de divulgação desse trabalho. E você recebe aí as notificações quando for preparado um novo material e estaremos toda semana divulgando. Estamos comentando as lições de jovens e também de adultos. Hoje, a lição dos adultos, que tem como título o Encontro de Ruth com Boaz. Essa lição que acontece dia 28 de julho de 2024. Você é o nosso convidado. O texto áureo da nossa lição, texto para a nossa reflexão, está em Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes abrigar. Então aqui é uma saudação, uma palavra de bênção que é declarada por Boaz na vida de Ruth, diante da história que ela está vivenciando. A verdade que deve ser praticada, aquilo que nós devemos praticar, na verdade, diz assim: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. Então, se você quer ser um verdadeiro modelo, né, de bondade, o verdadeiro modelo de bondade é aquele que serve de coração, confiando em quem? Na fidelidade de Deus. Se você serve confiando na fidelidade das pessoas, confiando que as pessoas vão fazer algo por você, você tem um problema gravíssimo, né? Problema muito sério. Precisamos entender isto claramente para poder não nos decepcionarmos com tudo, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, diante desta breve introdução, eu quero lhe convidar a nos seguir e a compartilhar, certo? A leitura bíblica em classe, a leitura bíblica está escrito em Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 14, e também o versículo 12, o 13 e o 14, tá certo? Então veja só o que diz a palavra de Deus aqui. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Era seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhou espigas no campo após os segadores,
E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que a gente para aqui, irmãos, e precisamos refletir sobre essa atitude bondosa de Boaz. Uma atitude que é muito importante. A gente precisa entender algumas coisas para a gente compreender, né? Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, um contexto histórico em que Ruth estava inserido, para que você possa entender o que ela foi fazer, né? Nesse contexto histórico de Ruth, você vai perceber o seguinte: quando o trigo e a cevada estavam prontos para serem colhidos, os ceifeiros eram contratados para cortar os talos e ajuntá-los em feixes. A lei israelita mandava que as laterais dos campos fossem deixados de lado. Além disso, os grãos que caíssem ficavam no chão para as pessoas pobres, para que elas os apanhassem. Esse ato era chamado de ato de respigar, usado como alimento. O propósito dessa lei era alimentar o pobre e impedir que os donos de armazém guardassem esses alimentos. Esta legislação fazia parte do programa de bem-estar de Israel. Por ser uma viúva sem meios de sustentar a si próprio, Ruth foi ao campo de Boaz apanhar estes grãos. Ruth foi para uma terra estranha, ao invés de depender de Noemi ou esperar que algo acontecesse de bom, né? Ou de alguma Bolsa Família, né? Ela tomou a iniciativa e foi trabalhar. Não titubeou em admitir sua necessidade e buscar os meios para supri-la. Quando saiu ao campo, Deus proveu. Deus, que é Deus de infinita misericórdia, ele proveu o que era necessário. Certo? Deus proveu a necessidade. Agora, por quê? Porque ela foi buscar os meios. Se você espera pela provisão do Senhor, considere isso. Provavelmente, ele aguarda o teu primeiro passo, para o qual talvez haja uma demonstração da bondade dele para a sua vida. O trabalho de Ruth, embora servil e cansativo, talvez degradante, foi feito fielmente. Aí fica uma pergunta: qual é a tua atitude quando a sua tarefa não corresponde com o seu verdadeiro potencial? Qual é a sua atitude quando o trabalho que você está fazendo não corresponde ao seu verdadeiro potencial? Você murmura, questiona, reclama, o que você faz? Né? Então, assim, a gente precisa compreender isso, entender essas questões, tá certo? Para a gente poder continuar entendendo a história de Ruth, certo? Nós precisamos destacar aqui, para os irmãos, que nessa introdução, nesse novo contexto aqui histórico, nós estamos inserindo um novo personagem. O nome dele é Boaz. Né? Boaz aparece nos dois primeiros. Aparece no capítulo 2 do livro. Aparece no capítulo 2 do livro como um personagem importantíssimo na história.
certo? Ele tratou Ruth com respeito. Nesse encontro, percebemos que Deus estava agindo para solucionar um problema familiar e, ao mesmo tempo, configurar todo um plano de salvação que seria plenamente revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, qual é o objetivo da nossa lição hoje? Qual é o objetivo do nosso estudo hoje? Primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. E terceiro, respeitar e refletir a respeito da semeadura da colheita de Ruth. Precisamos entender que o encontro de Boaz com Ruth revela a preciosa soberania de Deus em conduzir a história de uma mulher. Muitas vezes não compreendemos os caminhos que encontramos na vida. Entretanto, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A bondade de Deus é perfeita e agradável. Esse deve ser a razão da nossa motivação, entender que Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um caminho, Deus tem uma forma de resolver e solucionar tudo. Então, na lição de hoje, meus irmãos, nós vamos abordar justamente essa temática pensando nesse potencial, certo? Por quê? Porque na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, a sogra e a nora. Já nesta lição, um novo personagem aparece, que é justamente Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus dá providência, recompensa aos que se doam aos bons relacionamentos. Então, a palavra-chave aqui é justamente encontro. Só que a gente vai falar de Boaz e eu quero explicar para você alguma coisa sobre Boaz. Primeiro, uma característica de Boaz, que ele vai aparecer aqui, tem um subsídio teológico, né, um auxílio da vida cristã, que vai dizer para a gente o seguinte: os heróis são mais fáceis de se admirar do que definir. Eles raramente percebem seus instantes de heroísmo e outras pessoas não podem reconhecer os seus atos como heróicos. Eles simplesmente fazem as coisas certas no momento certo, quer percebam ou não o impacto causado por sua ação. Talvez a qualidade que compartilham seja a tendência de pensar nas outras pessoas antes de si mesmo. Boaz era um herói. Ao lidar com as pessoas, era sempre sensível às suas necessidades. Suas palavras com os seus empregados e parentes demonstram isso. Era generoso, suas palavras eram generosas. Ele oferecia ajuda abertamente, não de má vontade. Quando descobriu quem era Ruth, tomou várias atitudes para ajudá-la, porque ela fora útil à sua sogra Noemi. Quando Noemi aconselhou Ruth a pedir a sua proteção, ele estava pronto para casar-se com ela, caso as implicações legais pudessem ser solucionadas. Perceba que Boaz ele tem uma característica muito forte. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre Boaz, o remidor. E aqui nós vamos ver que vamos falar de um homem próspero. Nós estamos falando aqui de um homem próspero. Eu já destaquei aqui algumas atitudes dele, como vocês viram, a bondade, a generosidade. Só que o capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz como um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro, à influência de Boaz, a influência que ele tinha, além do seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e de trigo, e muitos trabalhadores ao seu serviço, como a gente pode ver isso em Ruth, capítulo 2, versículo 5, no 6 e no 23. Boaz ele reunia qualificações e condições para cumprir o papel de um remidor. E o interessante é que havia uma lei, né? Boaz, como remidor,
nós vamos ter duas opções aqui para entender qual foi a postura de Boaz diante dessa situação. No ponto 2 do item 1, vai dizer o seguinte: Goel e Levi. As expressões de geração de Elimeleque, da geração de Elimeleque, nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o seu marido, ou seja, e o marido da Noemi. Essa expressão da geração de Elimeleque não permite que a gente saiba exatamente o grau de parentesco. Segundo a tradição rabínica, era sobrinho, como parente próximo. Poderia ser Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então, quando o falecido vendia uma terra, ele era conhecido como Goel. Como também poderia se cumprir o costume do antigo de casamento, conforme Gênesis capítulo 38, versículo 6 ao 11, vai falar sobre essa situação. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador prévio, que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las e devolver e restituí-las no tempo certo. Se um hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo, conforme Levítico 25, 22 ao 28. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado, Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao seu falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, segundo uma ordem de parentescos mais abrangente, semelhantemente à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Então, a gente percebe aqui que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, já tinha criado algo que o Boaz faz uso disso. Ele se torna o remidor. Nós não sabemos qual a situação dele. Se ele foi pegar de volta, comprar de volta as terras, ou se ele foi resgatar por causa da questão do levirato. O importante é que ele era o remidor e ele agiu dessa forma. Então, Deus sempre dá um escape. Deus sempre cria uma situação para abençoar aqueles que têm o propósito de ajudar as pessoas em todo o tempo. Boaz, ele se destaca como remidor, primeiro por ser um homem próspero, por ter a questão da própria lei que exigia, e também o temor e respeito. A saudação de Boaz aos seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida aos segadores, indica também o seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe atribuíram com uma saudação amistosa e piedosa: o Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem ser tratados com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um na sua relação de trabalho. Isso aqui é muito importante a gente entender. Boaz, ele é tido como herói, ele é próspero, ele é cumpridor da lei, mas ele também tinha essa característica. Boaz era um homem próspero que respeitava a todos os que lhe cercavam. Ele respeitavam a todos, tinha consideração a todos. E você percebe na saudação, quando ele diz para os seus empregados: Pai, seja convosco. Eles respondem: Deus te abençoe. Ou seja, porque não havia impedimento de comunicação na relação empregado-patrão. Havia um respeito mútuo, um entendimento da responsabilidade e da função de cada um diante daquela situação. Então a gente percebe isso justamente nesse texto que nós acabamos de observar. O segundo ponto da nossa lição, ele vai tratar de um outro tema, continuando a sequência, falando a respeito do personagem Boaz. Nós vamos encontrar o carinho de Boaz para com Ruth.
A pureza não exclui a ternura. Esse é o ponto 1 do 2. Precisamos entender isso aqui. Ó. Logo que chegou no campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que espigavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando as espigas na sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Boaz se preocupa com a segurança de Ruth, com o assédio moral e sexual. São atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo exige que sejamos um viver santo. Não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro do homem, convivia com todos. Fica a dica e a lição para nós pensarmos sobre isso. Muitas vezes a gente confunde uma coisa com outra. A gente não percebe que a educação faz parte do trato de um cristão. A gentileza, a postura correta, né? Precisamos entender isso. Né? A pureza não exclui a ternura. Eu sou muito santo e aí sou um bruto, ignorante. Não. É claro que a gente precisa ser cavalheiro, educado, atencioso às necessidades das pessoas. E é justamente essa demonstração que Boaz dá. E não era uma coisa assim, a gente pode perceber aqui que não foi uma coisa porque ele se agradou da mulher, porque ele era interesseiro na mulher novinha que ele acabou de ver, né? A Ruth novinha no seu campo, não foi nada disso. Por quê? Porque ele já tinha características de um cavalheiro, de uma pessoa educada, tratando bem seus funcionários, tratando bem a sua equipe de trabalho. Então, ninguém censurou isso, olhou isso como sendo alguém que estava querendo puxar assunto com a novinha, né? Não era nada disso. Era uma postura de um homem centrado, de um homem correto, de um homem justo. Apesar de ter toda a condição, apesar de ser um camarada influente, mas ele não era arrogante, continuava educado. O que a gente aprende aqui com essa atitude carinhosa de Boaz para com Ruth? Primeiro, que a pureza não exclui a ternura. E segundo, que Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclina-se no chão de forma humilde, reconheceu o seu ser indigna do tratamento que estava recebendo. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho abre muitas portas. Entende? Um bom testemunho abre muitas portas. Um bom testemunho abre muitas portas. Deus age quando nós agimos de forma correta. Deus age ao nosso favor quando nós somos educados, humildes, gentis, né? Quando nós nos portamos como dignos de mensageiros, né? Da palavra de Deus, da palavra da salvação. A história de Ruth chegou para Boaz antes dela. E isso é muito importante a gente frisar, porque ele já sabia a forma, o tamanho da dedicação, do amor, do empenho, do carinho, da atenção que aquela jovem viúva Ruth deu à sua sogra. E isso foi o que lhe cativou. Isso foi o que levou ele a perceber que uma mulher de uma outra nação teve uma atitude tão gentil, tão bondosa e tão amorosa. Fica a dica. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Terceiro ponto da lição, do item 2, né, o 2, o terceiro ponto, vai falar sobre o fato de Boaz ser sensível e espiritual. Né? O carinho de Boaz demonstra justamente a sensibilidade
e a sua espiritualidade. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro, é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele conhecia o Deus dos hebreus. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Qual foi essa referência que ele usa? Né? Qual é esse versículo tão forte que ele usa para falar justamente, demonstrar essa espiritualidade? É justamente o que está no versículo 12 do capítulo 2. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então ele demonstra conhecimento, espiritualidade, conhecimento da palavra, e sabendo que ele era justamente a pessoa de Deus que estava ali para usar. Boaz era próspero, mas ele também era respeitado por todos que o cercavam. Boaz ele tinha essas características de ser carinhoso com Ruth, mas é porque ele já tinha a pureza, entendeu? A ternura. Ele já conhecia o agir de Deus na sua vida. Ele já entendia a questão da sensibilidade e da espiritualidade. Isso é muito importante nas nossas vidas. No terceiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a colheita e a sua sobrevivência. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Primeiro, do 3, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. A cada dia que passa, tem mais gente incrédula agindo dessa forma, achando que Deus está ausente do que estamos vivendo ou sentindo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que você está sentindo. Agora você tem que lembrar que existe uma lei, a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Só que quando você colhe qualquer resultado do que você plantou, essa colheita ela nunca vai ser um por um. Você planta um caroço de feijão, você vai colher um caroço de feijão? Não há possibilidade. Né? Você planta um grão de arroz, vai colher um grão de arroz. Não, você vai colher uma boa medida, sacudida, transbordante. Certo? Recalcada e transbordante. Ou seja, você vai ganhar um retorno muito alto do que você investiu. Então, se você investe em murmuração, reclamação, doença, miséria na sua vida, consequentemente é o que vai lhe seguir. Se por outro lado você planta jejum, oração, consagração, uma dieta correta, uma vida santa, o resultado disso é outro. Entende o que eu estou dizendo? Você entende que isso é uma lei, que é uma lei espiritual, bíblica, não é inventada por mim. De forma alguma, quem sou eu? Eu não tenho condição de nada. Agora, a palavra de Deus nos afirma isso. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos no mundo dos homens. Os homens é quem manda, os homens é quem faz, os homens é quem tira. Para com isso, que não é nada disso, não. Quem manda na terra é o Senhor. Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele comanda tudo, ele tem domínio de tudo. Agora, a parte de Deus, apartados de Deus e não afetados por ele, isso é fruto de uma incredulidade. Existe uma incredulidade que diz, não, a gente está longe de Deus, Deus não está vendo nada, Deus já me deu, se Deus me dá força é porque eu tenho que bater mesmo, é porque eu tenho que fazer. Não. Nós somos provados naquilo que afirmamos todo dia. Então, cuidado. A visão dualista em nada condiz com as Escrituras.
e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía sacrifício de criança. Eu paro para pensar e dizer para você o seguinte: quantos hoje, no nosso tempo, estão deixando de confiar no Deus de Israel, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, aquele que salva, livra e liberta, para confiar em Quemós, o Deus que sacrifica criança. Quantos estão sendo a favor do aborto? Quando a palavra de Deus condena, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus é contra. E demonstra isso porque o crente vive por fé e não por vista. Cuidado com o que estão colocando na tua cabeça. O que colocaram na cabeça da Moabita Ruth, os belamitas que foram para lá, belenitas que foram para lá, Elimeleque, Malom, Quilion, Noemi, principalmente Noemi, fez com que Ruth visse que o Deus de Israel era todo poderoso e ela abandonou tudo e decidiu servir a esse Deus e não ao outro. Agora, ela começa a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh agindo graciosamente ao seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Integralmente. O que foi que ela plantou? Ela plantou respeito, consideração, obediência. A quem? A sua sogra. Isso serviu de testemunho para ela. O próprio Deus usou essa atitude dela para mostrar que mesmo fora de Israel, Deus tem pessoas que têm capacidade e condição de fazerem parte da linhagem do Messias, do próprio Cristo. Então, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Fica a dica, cuidado com o que você anda plantando na sua vida, tá bom? Pensa nisso. Ô, glória! Segundo ponto do 3. Segundo ponto do 3. Os acasos de Deus. Acaso. Por acaso deu certo. Deu sorte. Calma lá. Deus, quem serve a Deus, não tem acaso. Tem providência. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha, aparentemente aleatória, que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Olha que coincidência. Não, meu filho, é providência, não existe coincidência. Quem é crente, quem serve ao Deus verdadeiro, não tem sorte, tem Cristo. Tem providência, tem provisão, tem cuidado, tem ação de Deus. É assim que a gente vê. Quase que ia morrendo. Não ia, Deus deu livramento. É assim que funciona na vida de um cristão. O primeiro sinal da ação de Deus foi justamente a escolha. Ela escolheu ir para aquele campo, e era justamente de Boaz. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da provisão divina, da providência divina. Porque Deus tem o controle, irmão. Deixa eu dizer para você, você que não sabe, Deus tem o controle somente de tudo, viu? Ele não tem o controle de algumas coisas. Porque algumas coisas Deus faz tudo, porque ele pode somente tudo. O controle de tudo. E age em favor dos que o amam. Romanos 8:28. Vai meditar, meu filho, está lá. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu a sua exultação, a sua alegria. Por quê? Porque uma esperança brotou no coração de uma pobre viúva. Entendeu? Ela entendeu que Deus estava abençoando ela na hora que ela falou onde estava. Ela entendeu na hora. Boaz é o remidor. Deus está abrindo uma porta, Deus está solucionando tudo, Deus está resolvendo tudo. Por isso, deixa eu te dar uma dica, irmão, irmã. Preste atenção. Preste atenção no que Deus está fazendo na tua vida. As portas que Ele está abrindo, as oportunidades. É sorte, é jeito, é habilidade. Não é Deus, é Deus, é Deus, é Deus na tua vida. Não é sorte, não é coincidência. É porque Deus é bom.
Deus pega as suas pequenas atitudes, seus pequenos atos de bondade, que na hora você fez por impulso, mas Deus estava te empurrando a agir daquele jeito. Por quê? Porque lá na frente Ele quer te abençoar. Ele quer te honrar. Entende? Então, veja só, o terceiro ponto do 3 vai dizer o seguinte: o resultado da colheita. Qual foi o resultado da colheita de Ruth? Alguns frutos das nossas ações são colhidos de imediato. Entenda isso. Algumas coisas na nossa vida nós colhemos de imediato. Outras levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência e da sua sogra. O trabalho era árduo, duro, todas as estações. Entre março e abril colheu cevada e de abril a junho trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Entende que ela trabalhou de forma correta? De imediato, qual foi a bênção na vida dela? O fruto do seu trabalho, as espigas que colhia, colheu muito, apanhou muito, conseguiu sobreviver, ela e a sogra. Mas lá na frente, ela casa com Boaz. Ou seja, do que ela plantou lá, cuidando da sua sogra, lá na frente, ela consegue o remidor e a remissão. Acaba por aí? Não. Deus a honra de tal forma que coloca o nome dela na genealogia de Jesus Cristo. Faz com que ela seja parte do plano da salvação mundial. Ei, nada do que a gente faz de coração e de verdade para Deus fica à toa. Deus sempre dá a paga daquilo que plantamos de verdade e com singeleza de coração. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas, confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada. É o meio infalível para alcançarmos a misericórdia e o favor. Você quer alcançar a misericórdia e o favor do Senhor? O segredo é confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada. Esse é o meio infalível para alcançar a misericórdia e o favor do Senhor. Então, no mais, fica aquela dica. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue abençoando você e a sua família. Eu vou orar por você para que Deus continue abençoando. E não esqueça, siga-nos aqui nas redes sociais, vai estar aqui. Compartilhe, não esqueça de marcar o sininho e divulgue para mais pessoas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a tua bênção e a tua misericórdia esteja sobre a vida de todos, Pai. Que a tua misericórdia nos alcance. Dá aos teus filhos, Senhor, um restante, Senhor, de semana abençoada e debaixo da tua bênção, Senhor. Abre as portas que estão fechadas e que a tua misericórdia e que a tua bondade nos alcance. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.